Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Gente, eu sou o professor Marcelo Imediato e hoje nós vamos dar continuidade à série que fala sobre o capitalismo. Hoje, especificamente, falaremos sobre a terceira fase, que é o capitalismo financeiro. E nisso, gente, olha só, eu estou falando não propriamente de um conteúdo programático das aulas de geografia, mas basicamente estou falando sobre a sua vida. Exatamente, sobre a sua vida e sobre a minha e de todas as pessoas que vivem na face do planeta Terra. Gente, porque você pode até ser crítico ao capitalismo e, aliás, bem provavelmente com boa argumentação, com suas razões, mas não há como negar a importância desse sistema econômico que rege todas as nossas vidas. É através do capitalismo que a gente tem acesso ao din-din, a bufunfa, capilé, money, cash, ou seja, inerentemente, como você chama dinheiro, é nesse sistema organizacional, político e social que a gente tem acesso a isso, e com isso a gente vai comprar as coisas mais elementares, como comida, e roupas, e bens e serviços, e mais. É através disso também que você vai vender os seus serviços, né? Para que você tenha acesso ao que eu acabei de citar. Portanto, vamos a essa aula com máxima motivação, porque nós estamos falando, sobretudo, das nossas vidas. Depois da vinheta, a gente sapeca na moranga para entender o capitalismo financeiro. Bom, turminha, então vamos lá? Entendemos o capitalismo financeiro, que também pode ser chamado de capitalismo monopolista. E o interessante é que os nomes dessa fase do capitalismo já revelam muito sobre ela, porque é isso mesmo, é financiar e monopolizar. Vou explicar direitinho para você entender bem. E, inclusive, de uma forma bem dinâmica, bem sucinta, porque uma aula de geografia também é, ao meu ver, uma aula de história, sendo que essa história que nós vamos contar aqui para você é uma aula que nós vivemos, nós estamos aqui na prática vivendo esse período histórico, estamos no capitalismo financeiro, então até os exemplos que a gente vai te apresentar aqui são exemplos que você está aí vendo na televisão, na internet, vai facilitar para ligar as pontas, vai ficar bem inteligível. E de mais a mais, vai te permitir também para que você atue como um agente político cidadã, né? Cidadão, uma política cidadã, em que você, com a interpretação dos fatos apropriadamente, possa participar das decisões da nossa sociedade. Então é um assunto importante para as nossas vidas. Ok, gente? Então vamos lá. Capitalismo financeiro. Por que esse nome? Porque é isso aí, financia. O sistema bancário é parte integrante, inerente e conclusiva para que se projete e potencialize mais indústrias, mais empresas, comércio e por aí vai. A gente tem que fazer uma conexão e entender que a fase do capitalismo financeiro ou monopolista, ela está intrinsecamente ligada à fase anterior, que é o capitalismo industrial, onde que as indústrias se projetaram e, na perspectiva de cada vez mais pessoas quererem entrar dentro desse jogo do capitalismo, querem montar indústria, querem montar empresas. Aí, vamos dar como exemplo. Suponhamos que eu quero deixar de ser professor de vocês, não quero mais dar aula, eu vou virar padeiro, vou virar dono de uma padaria. Supondo que eu soubesse fazer pão bem, confeiteiro e tudo mais, porque é claro, né? Precisa de uma boa carga de know-how para você criar um negócio. Mas supondo que eu seja um bom padeiro, só me faltaria uma coisa, o quê? Coisa boba, trivial, que é dinheiro. E onde que eu conseguiria esse dinheiro? Pegando emprestado. Então eu vou lá no banco, pego o dinheiro, vamos supor 100 mil reais, e com isso eu consigo montar uma padaria perto da escola. Vou continuar perto de vocês, não como professor, como padeiro. Bom, aí eu peguei esse dinheiro, 100 mil reais, montei a empresa e vou ter lucro. E esse lucro vai me permitir pagar não somente os 100 mil reais, como o valor de lucro para o banco, juros. O banco, ele quer ganhar dinheiro com esse empréstimo, ele não quer que eu devolva só os 100 mil reais. Ele não está pelo bem
do nosso bairro, ter um melhor pãozinho, para que eu consiga progredir. Ele quer dinheiro, quer lucro. E, parte da aula, saiba, banco quer e sabe como ganhar dinheiro. Então, ele vai me cobrar, vamos supor, 150 mil reais. Porque ele não somente cobra o lucro sobre o empréstimo que fez a mim, mas também ele emprestou dinheiro para mais pessoas. E entre elas, existem aqueles que são inadimplentes, não pagaram. O banco precisa rever esse dinheiro, redistribuindo esse prejuízo entre os seus outros expedientes econômicos, entre as outras transações. Então eu tenho que pagar o lucro, meu lucro, e tenho que pagar o prejuízo de um outro. Banco sempre ganha, banco nunca perde. Uma perspectiva interessante do capitalismo é saber que existem alguns agentes nesse jogo que sabem como jogar e se dão bem sempre, praticamente. E dentro dessa perspectiva, além do sistema bancário, existe uma outra forma que me viabilizaria eu montar essa suposta padaria, que seria o seguinte: em vez de pedir para o banco, eu vou pedir, sabe para quem? Para você. Gente, eu posso pedir, abrir a cota da minha empresa, e aí cada aluno aí da sala, são 30 alunos, cada um me empresta 3 mil reais, eu monto a padaria, 90 mil reais, aí, ó, tá vendo? Quase que deu 100 mil reais. E a padaria surge. E nisso, cada lucrozinho de um pão que eu vender, eu reparto com vocês. Vocês ganham, compõem comigo o lucro, vão ganhando um pouquinho aí sobre cada pão. E ainda mais, se vocês um dia quiserem vender essa participação de vocês, vocês podem. E se a padaria der certo, em vez de vender por 3 mil reais, vocês vendem por 4 mil reais. Esse exemplo que eu estou criando essa hipótese para vocês entenderem, existem de forma prática na realidade, que é as chamadas bolsas de valores. Aqui no Brasil, a Bovespa. Então, se você quiser investir, por exemplo, na Petrobras, você vira dono, a sua família viraria dono, tantinho mínimo, ínfimo da Petrobras, mas viraria. E se a Petrobras progredir, der lucro, prosperar, assim como o caso hipotético da minha padaria, você também prospera, pode vender mais caro e lucrar dividendos durante esse período. Então, bolsa de valores faz parte desse processo, junto com o sistema bancário, que viabiliza a construção de novas indústrias, empresas, aquece o mercado, fortalece a economia, gera emprego. Essa é a dinâmica do sistema financeiro. Lembrando o seguinte, que tudo é especulação. Se a Petrobras der errado ou a minha padaria der errado, hipoteticamente, caso você tenha comprado as ações, né, de uma ou de outra, então é uma palavra boa para você entender. E vale também fazer um atrelamento com a palavra liberalismo. A gente está vendo isso na aula de História e Liberalismo, essa filosofia que não quer intervenção do Estado na dinâmica industrial comercial, que é que cada empresário se sobressaia pelas suas próprias condições. Liberalismo tem muitos pontos críticos e que vale a pena na aula de História a gente comentar a respeito sobre, mas que também tem os lados positivos, que é a liberdade da livre concorrência, apesar de que agora nós vamos falar do outro nome que chama capitalismo monopolista, que a livre concorrência de fato, por várias vezes, não existe como livre concorrente de fato, porque existem expedientes, vários deles criminosos, não legítimos, que interferem na livre concorrência. E o exemplo mais determinante é o cartel. E como é que funciona? Bom, gente, é um grupo de empresas independentes que produzem produtos semelhantes ou iguais e fazem um acordo para dominar o mercado. Aliás, a palavra acordo não é a melhor para nos referirmos a isso, é conluio mesmo. E um bom exemplo disso, que é bem comum acontecer aqui no Brasil, são os postos de gasolinas, não é? Que combinam o preço de seus produtos. Vamos aqui hipoteticamente pensar em um determinado bairro que tenha 3 postos de gasolina. Aí, os proprietários desses postos combinam entre si a seguinte estratégia. Um vai fazer a promoção na segunda e terça, o outro na quarta e quinta, e o terceiro na sexta e no sábado. Para quê? Porque a promoção, na verdade, é bem interessante para todos esses 3. E fazem você acreditar que existe uma disputa de mercado, onde na verdade não há. É tudo tramado entre eles. Bom, gente, e o fato é que essas atividades, elas são
ilegais aqui no Brasil. Mas aliado a uma fiscalização frágil, com um jurídico, né, com um corpo de advogados eficientes dessas empresas, fica difícil a fiscalização. Ainda mais porque esses expedientes podem assumir um patamar institucional. É o caso das trust, ou em inglês trust, em que as empresas abrem mão da sua independência legal ou econômica para construir uma organização única. E aí sim, dentro dos proformes técnicos das leis, elas determinam, influenciam de forma decisiva o mercado. Um bom exemplo disso é a BRF, que une a Perdigão e a Sadia, as duas potências do ramo alimentício aqui no nosso país. Bom, gente, e não para por aí, vamos aqui a um estágio mais avançado da concentração capitalista, né? um plus na forma de monopólio, que é chamado de holding, que é a forma jurídica de disfarçar um cartel ou um trust. Uma holding, ela não produz nada. A meta dela é controlar o conjunto de empresas. É definida, então, como uma empresa que mantém um controle sobre as outras por possuir a maior parte das ações. É o que acontece, por exemplo, nas transnacionais em geral, que controlam suas subsidiárias de diferentes países através de holding no país de origem. E por várias vezes também num paraíso fiscal. Complicado, né, gente? Turminha, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se ficou um pouquinho complicado, a gente está à disposição para ir esclarecendo os nossos plantões. Lembrando que a nossa próxima aula nós vamos falar sobre o capitalismo informacional, que está chegando. É uma matéria extremamente importante. Vocês vão viver ela de forma bem decisiva a partir de agora, com o uso de tecnologias fazendo parte da composição da formação econômica do mundo que a gente vive. Maravilha? Um grande abraço a todos, valeu, até lá!